Pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui com o Cara novamente. Cara não, senhor cara, majestade o cara, excelentíssimo cara, vossa santidade o cara. Eu tô Ó a aqui, carteirada, viu? eu tô aqui com o Cara, porque a gente vai abordar mais um tema muito interessante que recentemente tem rolado muito nas redes sociais. E isso já tem até um tempo, né? Não é algo nem tão recente assim, mas já tem um tempo. Em que muitas pessoas na internet elas se utilizam de um discurso desonesto, de falar mal do Brasil, e claro, o Brasil ele tem muitos aspectos negativos, mas que ao invés de abordar isso de maneira mais aprofundada, se utilizam desse discurso para incentivar as pessoas a saírem, né, do país e dizer que o Brasil não tem solução e que o melhor a se fazer é realmente sair do país e procurar uma vida melhor fora. E a gente vai discutir isso um pouco hoje e saber se realmente isso condiz com a realidade ou não, e se é algo mesmo que é benéfico, né? Que dá para ter uma vida minimamente estável e digna fora do Brasil. Então, vamos lá, né? O que tu acha? Uma das frases emblemáticas a respeito desse tema é que eles falam, os produtores de conteúdo, sair do aeroporto. Aí eles incutem na cabeça das pessoas, visto que a situação econômica brasileira não é nada favorável. A gente vê que o poder de compra no Brasil, o poder de compra do brasileiro está cada vez menor, né? E o preço dos alimentos, do vestuários, do lazer, tudo num crescente aumento, né? E as pessoas hoje se encontram numa situação, a maioria das pessoas da população brasileira se encontra numa situação difícil. E até para suprir as necessidades básicas, como a alimentação, os custos fixos, como água, energia, gás, internet, cada vez mais difícil, né? E aí ainda vem, para completar, vem a taxa de juros aí, né? Que é é a segunda maior taxa de juros real do mundo, né? Chegando a 14,60%, 40%. Estava em 15%, né? Houve dois cortes, mas mesmo assim ainda continua sendo uma taxa de juros altíssima, né? E com isso, os produtores de conteúdo que se encontram numa situação confortável, aí eles incutem na cabeça das pessoas que a melhor saída é o aeroporto, como se isso fosse uma coisa fácil de se fazer. Visto que 60% da população brasileira ganham de 1 a 2 salários mínimos. Acho que uma pessoa que ganha de 1 a 2 salários mínimos tem condições de juntar dinheiro para sair do país. Não. Às vezes a população brasileira não consegue nem uma mobilidade sair do seu estado para um outro estado vizinho, por falta de condições financeiras, por condições de se manter em outro estado, de alugar, por exemplo, uma casa, né? E ter um custo de arcar com os custos fixos, como alimentação, com água, energia e por aí vai. Aí você imagina que esses produtores de conteúdo desonestos abram a boca e ficam incutindo na cabeça das pessoas que é palpável, que é facilmente, basta você querer, que você consegue sair do Brasil e migrar, por exemplo, para a Austrália, os Estados Unidos, até mesmo o Paraguai. Não é fácil, não é fácil. Para vocês terem ideia de uma coisa, a quantidade de brasileiros com passaporte, Sim, era isso que eu ia falar. isso se dá uma suposição, dá para mensurar, suposição não, uma mensuração de quantas pessoas, de um país com mais de 200 milhões de habitantes, apenas 10%
dessa população, abaixo, 8% da população brasileira tem passaporte. Isso quer dizer que 8% da população brasileira já saíram do Brasil para viajar, né? Para ir para outro país, para turistar, para visitar. Mas logo eles voltam, né? Então você percebe que é um número bem limitado que tem acesso à mobilidade geográfica, né? Liberdade geográfica. A maioria das pessoas é a liberdade geográfica, porque a maioria das pessoas elas realmente não tem essa possibilidade, porque a maior barreira é a barreira econômica, a barreira financeira. E como esses produtores de conteúdo eles se encontram em uma posição favorável, né, de estabilidade, para eles é muito fácil eles mostrarem uma realidade que muitas das vezes não condiz com a realidade material, né? Então muitos deles aparecem nas redes sociais e às vezes até se mudam para outros países e ficam gravando conteúdo dizendo que a vida é perfeita nesse país, né? Vendendo mil maravilhas e incentivando pessoas a saírem do seu país sem ter a mínima condição financeira, às vezes até vendendo imóveis, vendendo seus bens, já tem uma vida estável aqui no Brasil. Aí, isso é o que a gente chama de sonho americano, né? Sonho americano. A ilusão do sonho americano. Que muitas pessoas, recentemente, elas têm deixado o Brasil, então, através vendendo casa, carro, tudo que tem por aqui, e arriscando uma vida se aventurar, né? Fora do país. Aqui é como se aqui eles têm uma vida, diga-se de passagem, razoável, né? Tem um lugar onde morar, tem um carro para andar, tem o seu emprego e tudo, e tem, apesar do custo de vida tá alto, né? E a desvalorização do real, mesmo assim ainda dá para se manter. Enquanto que lá, quando eles chegam nos Estados Unidos, por exemplo, eles vão ter praticamente uma vida de indigente. Porque você dirigir, você ter as condições para comprar um carro que aqui você não compra, mas ninguém mais analisa. Você tem condições de comprar um carro que aqui custa R$250 mil, lá você encontra bem menos. Mas tu a tua vida vai se resumir só à condição financeira de tu comprar, teu poder de comprar um carro. Ou comprar um iPhone, ou comprar um celular. Até porque você não vai morar dentro do carro, né? Exatamente. E a gente sabe que o acesso, a possibilidade das pessoas elas terem sua casa própria nos Estados Unidos é muito difícil. Muito difícil. E também é base da questão do financiamento, das hipotecas, né? Que a pessoa passa, que nem no Brasil, passa a vida todinha para adquirir lá chama hipoteca, aqui a gente chama financiamento. Isso, financiamento. Então eu acho que é uma coisa que se você colocar na balança é irreal. É muito desproporcional o que eles vendem na internet, o que eles propagam para as pessoas, do que realmente é na realidade. E isso acaba iludindo muitas pessoas, e essas pessoas elas abandonam uma vida praticamente estruturada aqui para arriscar tudo lá. E isso resulta em pessoas que às vezes se encontram que o que tinha uma vida boa aqui, uma vida minimamente boa, quando chega lá não encontra toda essa facilidade, como dizem. Encontra a barreira ainda do idioma. Encontra a barreira do idioma, você está em outro país onde você não conhece a cultura, onde você não é bem-vindo, porque você é um estrangeiro. E estrangeiro está dizendo, você é um estranho ali. Então você vai ser tratado como tal. E aí vai ser complicado você se adaptar por vários motivos, várias razões. E eu acho que a questão financeira ela pesa muito, né? E aí você vê, por exemplo, casos na internet onde a pessoa ela tá morando dentro de um carro. Passando frio, passando necessidade, mas tá ali, diz que não vai se embora, né? E tem outros que recebem em dólares. Né? Que recebem em dólares, mas tem outros também. Eles recebem em dólares, é interessante, né? Essa lógica deles, né? Eles recebem em dólares e gastam em dólares, como se... Mas a lógica dele é pensando aqui no real. Eles fazem a comparação do custo do que eles ganham lá, gastando eles ganham em dólares e gastam em dólares, mas eles pensam o seguinte: não, aí eu ganhava bem mais, eu ganhava bem mais aqui em relação ao Brasil. Mas o custo tu não ganha em dólares e gasta em real lá não. Você ganha em dólares, mas você também gasta em dólares. E se você colocar assim, eu acho que você tem que medir também a questão
do custo de vida. Porque, assim, apesar de eles receberem muito mais comparado aqui no Brasil, o custo de vida é muito alto lá, nos Estados Unidos. Então, se você parar para pensar, fica equilibrado com a situação do Brasil. Outros aspectos também. Uma das coisas que eles atribuem muito, eles gostam muito de frisar, é o valor do automóvel lá. Poxa, a maior potência econômica do planeta. É o país que detém o quarto do consumo global, a quarta parte, então um quarto do consumo global pertencente aos Estados Unidos. É como se você pegasse todo o consumo mundial e dividisse ele em 4 partes, um quarto corresponde aos Estados Unidos. Lá os Estados Unidos tem pelo menos 20 marcas de automóveis. Isso quer dizer que eles detêm 20 fábricas, 20 marcas e fábricas de automóveis, né? E logo, como ele é a fabricante, tem a fabricante 20 fábricas de automóvel, logo o preço desses automóveis são bem mais baratos lá, né? E aí eles associam o custo do automóvel lá com o custo do automóvel aqui no Brasil. Aí eles dizem que o valor do automóvel, e é realmente absurdo, fora da realidade brasileira, mas deve-se levar em consideração vários fatores, né? Um desses fatores é o fato que o Brasil não tem o Brasil não fabrica seu próprio automóvel. O Brasil não tem uma marca brasileira de automóvel. Na verdade, ele só vem as peças de fora e ele faz uma montadora, né? Mas a produção mesmo não é aqui. Não. Então, por isso que os valores dos carros são tão exorbitantes comparado com os valores dos Estados Unidos. Contribuindo com o abuso também do poder governamental, né? Que fazem de tudo para embutir no custo dos automóveis os impostos e tudo. Mas mesmo assim a gente tem que levar em consideração que aqui o Brasil não tem nenhuma fábrica brasileira de automóveis, né? É muito diferente dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, né? Da China, que do Japão, que já tem as suas marcas de carro, de automóveis. E que, consequentemente, o valor desses automóveis vão ser mais acessíveis para a população. Outra coisa que eles falam também é que no Paraguai o custo do automóvel lá e do custo do imposto é menor. Você tem que levar em consideração também que o mercado consumidor do Paraguai é menor que o do Brasil. Se comparar o mercado consumidor brasileiro com o mercado consumidor do Paraguai, é uma covardia, porque o Brasil tem 207, 208 no último censo, né, do IBGE, milhões de habitantes, enquanto que o Paraguai, a população do Paraguai não chega nem à população do Maranhão. Eu fico assim também, é que as pessoas elas atrelam muito qualidade de vida com acesso a bens materiais, né? Porque assim, a gente sabe que bens materiais como um carro, como um celular, como um notebook, e entre outros, eles são úteis e eles deixam nossa vida mais confortável. Isso é verdade. Mas eu acho que qualidade de vida não se resume só a você conseguir adquirir de forma mais acessível, teoricamente mais fácil, um bem material. Você tem que pesar também as questões, por exemplo, se você tem acesso à saúde, à segurança, à educação de qualidade, ou não. Porque muitas pessoas chegam nesses países também naquela ilusão, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, tem muito brasileiro que vai para os Estados Unidos, mora lá, mas que quando vem para o Brasil, vem fazer o check-up geral aqui, né? Porque lá a gente sabe que a saúde, ela não é pública, é uma saúde exclusiva e que os serviços também prestados são extremamente caros. E às vezes o plano de saúde não cobre. Não cobra. Então, é verdade. Eu acho que você tem que medir muito isso e não ver só essa questão de não ser só um materialista, né? Essa questão de, eu tô adquirindo bens ali com mais facilidade, de maneira mais acessível, eu vou ter uma qualidade melhor se vislumbrar com aquilo ali, né? Ou se deslumbrar com aquilo ali e achar que isso é sinônimo de qualidade de vida. Sinônimo de qualidade de vida seria, por exemplo, o Brasil, ele tivesse atravessado a fronteira tecnológica e produzisse esses mesmos produtos que os Estados Unidos produz, que a Coreia do Sul produz, que o Japão produz, né?
que a Alemanha produz, aí sim ele ia ele ia sair dessa armadilha da renda média e ia proporcionar mais postos de emprego, consequentemente ia aquecer ainda mais a economia, e o Brasil não se limitava só a produzir commodities e vender para e ser praticamente um refém de países como os Estados Unidos, a China, né? E, e, e a produzir produtos de alta complexidade, que consequentemente é um fator gerador de riqueza e de emprego e de qualidade de vida para toda a população. É isso. É isso. Eita, gente, ele falou aqui de uma forma tão bonita, né? E falou assim, ainda falou assim, é isso, como se fosse. Mas realmente eu também acredito que uma das coisas que o Brasil ele falhou, e ele ainda falha, e falhará, citando, né, o João Carvalho, né? Eu acho que é principalmente a questão a falta de industrialização. O Brasil, ele parou ali na Revolução Industrial e ele não evoluiu. Ele parou, Ele parou ali. ele isso Estagnou, né? Estagnou. E aí, isso mais do meados dos anos 80 e o caixão do Brasil praticamente fechou em termos de industrialização quando o psicopata, tem um psicopata americano, né, tem um psicopata brasileiro, né, o Fernando Collor de Mello. Aí arrebentou com a indústria brasileira, é isso, daí só foi, para frente só foi piorando, né? Só foi por água abaixo. A gente tem um país que é vendedor de commodities praticamente e que é meramente exportador, né? Das suas riquezas também, mas que não produz nada, não tem... Hoje ele não tem capacidade para produzir nem o próprio fertilizante, né, os venenos que é utilizado no agronegócio, né, na agricultura brasileira. O que me assusta muito é que durante a pandemia, por exemplo, da Covid-19, o brasileiro não tinha capacidade de produzir uma máscara. A sua própria máscara. Gente, como é que pode? Tinha que comprar na China. A China, por exemplo, ela conseguiu em 3 meses produzir máscara e vender máscara que equivalia à produção do agronegócio em um ano. E justamente, é isso que me gera um espanto, né? Mas é claro que a forma como a gente está discutindo aqui, a gente está falando dos pontos negativos do Brasil e tentando explorar isso e também abordando o que errou, né? O que foi que deu errado. Mas também é importante a gente falar, eu acho que nesse vídeo, sobre outros criadores de conteúdo que são chamados os críticos do Brasil, né? Os críticos ferrenhos do Brasil, que são o pessoal da direita e que eles consideram o Brasil, eles falam de maneira pejorativa, né? Chamam de bostivo. Tem muito produtor de conteúdo hoje que está farmando muito dinheiro, farmando a hora não. Farmando dinheiro mesmo. Produzindo conteúdo com esses termos, né? Bostil, né? A saída é o aeroporto. E eu acho também que eles trazem um estigma social muito grande para as pessoas pobres, né? Gera aquela generalização e coloca todo mundo no mesmo balaio, como se toda pessoa que fosse pobre, ela não tivesse, por exemplo, capacidade de pensar, de ter senso crítico, de saber qual é a sua consciência, ter consciência de classe e saber ter posicionamento político. Então coloca todo mundo como se fosse pessoas alienadas. E a gente sabe que existe a alienação, né? A alienação, ela é algo inerente. Isso em todas as sociedades. Isso desde dos países que são tidos como países de primeiro mundo, né? E tudo que até esse termo primeiro mundo, país de terceiro mundo já é utilizado outros termos, né? Países emergentes e os países ricos, né? Nos países ricos também existem esse nível de alienação em todo lugar. Essa história de colocar, por exemplo, tem gente que colocava que os orientais, eles são muito, os japoneses, por exemplo, eles são muito sábios, né? São pessoas sábias, são isso, são aquilo, disciplinados e tudo.
Mas se você for analisar, por exemplo, a história do Japão, você vê que o Japão, essa história de colocar que que os japoneses são pessoas ordeiras, são pessoas sábias, se fosse tão sábio e ordeiros, eles não tinham, não foi um promotor de conflitos, de guerras, né? E invasão de E outros de países, invasões né? de outros países, como no caso na Segunda Guerra Mundial, que ela invadiu a China, né? Uhum. E tudo. Hoje ela nem se atreve mais a fazer isso porque ela não tem mais essa capacidade do que ela tinha antes, né, contra a China. Em termo bélico, né? É. Então, eu acho que é interessante a gente falar disso, porque Aí eu acho vamos que... analisar do ponto de vista, para fazer um resumo, né? Vamos analisar. O indivíduo para sair, por exemplo, de um estado do Nordeste, para ir para um estado da região Sudeste, ele vai gastar pelo menos uns 4 a 5 mil reais. 4 a 5 mil reais se ele for de transporte terrestre e ir parando 2, 3 dias e para se alimentar, né? Ter pelo menos as 3 refeições do dia, Meu Deus. né? Uhum. E só aí você vê qual a grande limitação do brasileiro que pretende sair do seu país para ir para outro país. Porque se dentro do seu estado você Já já tem um gasto muito muito grande grande. e você exige uma programação e também uma capacidade financeira, né? Porque não basta só a pessoa, às vezes, esse negócio de querer. Querer não é poder, não, gente. A pessoa realmente ela tem que ter a cabeça no lugar e pensar quais são os limites, até onde é o limite dela. E eu acho que isso esses produtores de conteúdo não falam. Eles vendem uma ilusão, uma ilusão muito grande, né? Eles utilizam esse processo, esse discurso, que as pessoas passam a acreditar a todo custo que pode sim sair do Brasil ganhando pouco, né? Uhum. Ganhando pouco, sair só com a roupa do corpo e com o dinheiro da passagem, e lá eles vão dar o jeito. Outra coisa que eu fico Não é muito assim é pessoas que, por exemplo, eram advogados aqui, eu vi um exemplo de um advogado, né? Que ele já tinha um trabalho, uma estrutura, tudo aqui no Brasil, casa própria, e ele abandonou tudo isso para ir para os Estados Unidos para trabalhar como entregador. Sabe, assim, um trabalho terceirizado, sem garantia, é praticamente uma precarização, né? Você está trabalhando de maneira precarizada. A esposa dele né, corretora de imóveis, e ela voltou, não aguentou, ela estava limpando o banheiro. Limpando o banheiro, como é que você sai do seu país? Você está numa posição teoricamente mais favorável, minimamente ali favorável, que você consegue se manter. Você é um advogado, você é uma corretora de imóveis e você simplesmente sai do seu país onde você tem o seu trabalho, você tem sua garantia trabalhista, além disso tem sua casa própria e tudo para ir para um país estranho, né? Que você não é nada ali para trabalhar como? Trabalhar de maneira terceirizada? Acho que eles veem aqueles filmes estadunidense, norte-americano, né, e se iludem com aquilo, né, que você vê só perfeição, né, você vê aquele trânsito frenético, pessoas caminhando para lá e para cá, né, aquela arquitetura que de dia, né, reflete muito uma dinâmica de uma metrópole, né, muito urbano, dinâmica, economicamente, tudo, e à noite, né, aquele cenário mais iluminado, parece né, vistoso, né? Cyberpunk. Aí eles se iludem com isso, né? Mas que na realidade quando chega lá é totalmente diferente. E quando chegam, né? Quando chega. Tem muito brabão aí dizendo que vou sair do Brasil, mas vai nada. Tu não sai nem do se brincar, tu estranha, se tu sair até do teu bairro. Sai até do teu bairro, tu estranha. Se tu pegar uma tua bike, ou se tu pegar um mototáxi, um moto-Uber, ou um carro por aplicativo e sai do teu bairro e vai para outro, já começa a estranhar. Porque, assim, aí imagina esses brabão que são influenciados por esse povo desonesto, produtores de conteúdo da internet,
que fica reforçando essa ideia de a saída do aeroporto. Aí eles, poxa vida, se eu me assusto e sair do meu bairro para ir para um outro bairro, de uma zona do meu, ou de um estado, de uma zona da minha cidade para uma outra zona mais distante. Ou eu vou, por exemplo, para uma excursão de ônibus, né, onde eu passo 8 horas sentado, né, com os pés ficando, até os pés ficando inchados, de tanto você ficar sentado aguardando se dito dia chegar, você sai numa sexta-feira, né? É os bate-volta, gente. É os bate-volta. Você sai numa sexta-feira numa excursão para conhecer, né? Para ir com a praia. Você mal desce do ônibus, todo quebrado, todo arrebentado. Aí você vai tomar banho. Nem dá para descansar, não dá, né? Nem para descansar, nem lugar nenhum para descansar. Tem que tomar o banho lá. Aí você, quando bate 4 horas, 3 horas da tarde, só bora, gente, dona excursão, bora todo mundo, entra dentro, todo mundo tá na hora de voltar para casa. Eu tenho que nem de molhar os pés, né? Aí o indivíduo que vai para uma excursão dessa, se ele nunca foi na vida, ele fica deslumbrado vendo aquilo, meu Deus, mas ele não tem nem o gosto de sair pela cidade, por aquela cidade, né, por aquele lugar e conhecer pelo menos o centro, né, o centro daquele lugar, os lugares históricos, as praças, os pontos turísticos, né, se limita só àquilo. E por isso mesmo fica, aí já imagino o brasileiro, a maioria aqui, 60%, 70% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos, dizer que vai sair do Brasil. A gente já até conversou sobre isso, que o olhar do turista é diferente do olhar da pessoa que convive naquele lugar, né? O turista, ele chega ali, ele só vê um recorte daquele local, daquele momento, e ele acha lindo, ele acha bonito e acha que a vida ali é maravilhosa. Só que todo lugar ele tem os seus pontos positivos, seus pontos negativos, tem violência, tem insegurança. Então, assim, você, como turista, você tem uma visão mais romantizada do lugar. Mas quando você pega ali aquele recorte daquele lugar, né? daquele espaço e tudo. Agora, se você conhecer a realidade do dia a dia daquele lugar, se assemelha ao lugar onde você vive. Você sempre vai encontrar alguma coisa que você não goste, entendeu? E que vai te desagradar de alguma forma. E eu acho que é basicamente isso. Assim como as cidades onde a gente mora, a gente sempre tem um olhar assim, crítico, né? A gente tem um olhar positivo para algumas coisas e um olhar muito crítico para outras, né? Aí você vai para uma cidade dessa, você passa praticamente só um dia ou 2, aí você tem uma visão, você tem aquele olhar mesmo, aquele olhar rápido, né? De achar que aquele lugar é diferente do lugar onde você mora, né? Mas se você passasse um mês, 2, 3 meses nesse lugar, você veria que esses lugares se assemelham ao lugar onde você vive, tem os seus aspectos negativos também, como qualquer outro lugar. Então, o que eu acho desonesto é eles acharem falar de uma maneira tão fácil, né? Como se fosse a coisa mais acessível, e eu tô falando acessível em todos os aspectos. Primeiro a gente fala no aspecto financeiro, mas depois na adaptação. Porque você indo para um outro país tem que ter a adaptação no idioma, que é muito difícil, não é fácil. A adaptação social também, às vezes você não é bem aceito, não aceita muito bem um estrangeiro ali. Então você não vai ser bem acolhido. E fora isso também, a questão também do mercado de trabalho. Eu acho que o mercado de trabalho é uma barreira muito grande, porque como é que você vai se manter num lugar desse? Você tem que trabalhar. A maioria das pessoas que saem do Brasil e vão para, por exemplo, os Estados Unidos, vão trabalhar em subemprego. É muito diferente, por exemplo, da fuga de mentes, né? E fuga de cérebros, em que às vezes tem um país em que está tendo envelhecimento populacional, eles precisam de demanda de pessoas, estão precisando de demanda de pessoas para uma área específica, principalmente a área da tecnologia, né? Então, saem pessoas de outros países, por exemplo, de países subdesenvolvidos, em que eles não têm muita oportunidade, porque não tem valorização intelectual do trabalho deles, então eles acabam saindo. E nem postos de trabalho também. E nem postos de trabalho, porque não é um país praticamente
subdesenvolvido e pouco industrializado e não é nada tecnológico, aí eles são obrigados a sair do seu país para ir para um país, por exemplo, da Europa, né? Um país europeu, um país, por exemplo, os Estados Unidos, né? Para conseguir... Um país da Ásia também. Um país da Ásia também, para conseguir ali se manter, né? Aí são as fugas de cérebro, a pessoa já vai ali com o trabalho mesmo certo. O que é muito diferente de uma pessoa que ela não se planeja, que ela simplesmente vai na emoção, sem estrutura, sem ter uma formação, um emprego ali, e se mantém através de instabilidade, né? Vai pro subemprego. Aí você vê todo tipo de relato, uns relatos muito tristes, né? De pessoas que largam suas vidas aqui e vão para esses lugares e acabam passando todo tipo de coisa, trabalhando de forma precária, aguentando muita friscura, sendo... Correndo também, convivendo com medo de ser pego pela imigração e ser... imigração, justamente. Pela autoridade migratória, né? E ser preso, né? Ser preso e deportado, né? E ser deportado. Então, não é fácil. Então, eu acho que a gente tem que saber muito bem como é que a gente está, filtrar os conteúdos que a gente assiste e o que as pessoas falam pra gente, né? O que a gente assiste nas redes sociais e nas plataformas digitais, porque nem tudo que falam é verdade, nem condiz com a realidade material. Mas, às vezes, a gente naquela ilusão, naquela ânsia, né? E também a capacidade que essas pessoas têm de influência sobre as pessoas e persuasão é tão grande que a gente se deixa se levar. Mas é importante ter o pé no chão, ser firme e entender que a vida ela não é muito fácil, ela não é muito simples como a gente pensa e ela é muito complexa, né? Complexa até demais. E a gente se livrar desse tipo de gente, né? Se livrar desse tipo de gente que promove esse tipo de discurso desonesto. E a pessoa deve também deixar de ser brabão, né? E ter o senso crítico, né? Ter senso crítico, justamente. Você saber realmente identificar... Você saber diferenciar a sua liberdade formal da sua liberdade material. Liberdade formal é aquela que eu posso ir para qualquer lugar do mundo. Mas eu tenho a liberdade material já diz outra coisa. Eu tenho essa condição financeira na prática, eu tenho essa condição... Para colocar a liberdade formal para funcionar? Às vezes não, a maioria das vezes não. Né? Então, era isso que a gente queria falar nesse vídeo, né? Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso. A gente se vê até o próximo vídeo. Muito cuidado com o que vocês assistem e veem na internet. Não confiem nesse tipo de charlatões, esses mentirosos, que eles não vão sair daqui não, viu? Porque aqui eles têm muita instabilidade. Agora eles querem incentivar você a sair daqui para você se lascar lá fora. Então, vamos ficar aqui por aqui mesmo, né? A gente se vê até a próxima e tchau, tchau!